quando eu comecei a primeira casa que eu fui fazer ela, foi mais por uma necessidade na época de mudança de trabalho, né? Eu teve essa oportunidade para começar, né? E desde a primeira casa, quando a gente começou, meu pai me deu um conselho para que a gente fizesse a casa para nós mesmos, com o nosso sentimento, né? Com os cuidados e com os zelos que a gente tem que ter, né? Então eu vi que isso foi uma orientação, né? E até hoje a gente tem isso como nossos princípios e valores, né? Muito fortes e enraigados dentro da empresa. E foi isso que direcionou. Então ali a gente começou fazendo uma casa, depois a gente começou fazendo 2 casas, dali foi 3 casas, e assim a gente começou fazendo 5 casas num ano, 10 casas num ano, 10 casas no outro ano, aí 15, depois foi aumentando, né? E a gente sempre olhou assim a importância de ter um equilíbrio financeiro desde o início, né? Então tudo que a gente fazia era muito bem pensado, muito bem planejado, e eu vejo que isso fez com que direcionasse a empresa para chegar onde chegou, até hoje, né? Então cada um foi chegando, os sócios foram chegando aos seus momentos, né? Aos momentos de expansão da empresa, e isso foi fazendo que a empresa também crescesse cada vez mais com a capacidade de cada um, né? Então começou aí comigo, aí a gente fez a primeira negócio eu fiz com o Rafa, a gente foi fazendo ali, depois veio o Dé, aí depois o Davi, aí o Rafa mudou para Campo Grande em seguida, né? Então foi uma história que eu acho que dá para eles ir contando aqui também, mas a base, o início dali foi isso daí. Acho que assim, uma coisa que eu senti muito claro entre nós desde o início é esse pensamento de fazer para os outros como estivesse fazendo por nós. Porque se a gente pega assim, desde que fizemos lá naquela época, né, Cidrolândia, no início, aí as épocas da empresa, depois viemos para Campo Grande, todos, assim, ao longo desses quase 20 anos, daí com o lançamento da Joy, agora as outras coisas que estão por vir também, o que liga tudo isso é a gente fazer para os outros como estivesse fazendo para nós mesmos, para nossa família. Isso foi uma coisa que assim, me chamou muito a atenção na minha vinda, porque eu estava em São Paulo, eu estava examinando se eu voltava para os Estados Unidos, se eu ia vir para cá, que o próximo passo que fazia mais sentido. É que me chamou muito com o convite de vir para cá era a questão dos princípios, que são princípios que a gente tem em comum. O princípio não pode mudar, por mais que essa empresa já evolui muita coisa, eu acho que nossos princípios está presente desde o início da empresa. Isso, para mim, foi uma das coisas que me chamou muito a atenção. Aqui é um lugar que eu sinto que com tanta coisa que a gente tem que resolver numa empresa, né, de metas, objetivos, e crescimento, evolução, mas os princípios é que a gente tem em comum. Isso para mim é uma coisa muito importante, sempre foi. O que eu posso falar também é que desde que eu cheguei, né, quando eu vim lá de São Paulo, já foi com o pensamento da empresa chegar onde nós estamos e além, né? Então nós sempre pensamos na expansão, no crescimento de forma estruturada, um crescimento realmente sustentável e saudável, né? E viemos, assim, fizemos um movimento de iniciar, né, o crescimento da empresa, muito baseado na nossa visão, né, no que tínhamos de visão e de sentimento, né, de realmente fazer o que é direito, construir uma empresa que fosse modelo mesmo de gestão, que entregasse realmente algo diferenciado no mercado, sempre foi a nossa meta, né, e nosso objetivo de ser uma empresa diferente, né. E então isso foi o que moveu todos nós a iniciarmos lá atrás todo esse movimento e que continua nos movimentando e o que a gente está vislumbrando muito mais do que nós já conquistamos. Queremos realmente ter uma empresa cada vez mais estruturada que faça a diferença aqui em Campo Grande, mas em toda a região, porque nosso objetivo é esse, a gente realmente transformar a vida das pessoas, né? Sim, a gente sempre teve esse foco, né? Essa é uma característica até do Geraldo, né? De essa parte de relações humanas, assim, né? Da gente procurar olhar sempre pelo próximo, né? Então, olhar pelo olhar dos clientes, olhar pelo olhar também dos colaboradores, né? Saber que nós todos estamos juntos. Então, a gente olha o bem do cliente, por isso a gente faz para o cliente como se estivesse fazendo para a gente, né? Se eu estivesse buscando esse tipo de imóvel, o que eu gostaria de encontrar? Então esse é um princípio norteador nosso e a gente sempre busca relações verdadeiras, né, com os clientes, porque a verdade é o que acaba sempre prevalecendo, né, ao longo do tempo, é o que traz perenidade para a empresa. Então a gente busca também relações verdadeiras dentro dos sócios, né. Nós estamos aqui em família, mas não só porque estamos em família estamos juntos, né, porque realmente a gente
busca um complementar o outro, um trazer aquilo que o outro não tem, né, para que a gente possa ser mais forte. E assim também com os nossos colaboradores, né? A gente busca sempre as relações verdadeiras, que as pessoas se sintam bem trabalhando dentro da empresa, porque isso fica evidente, né? Quando a gente chega no escritório, chega no stand de vendas, os clientes quando chegam aqui sentem isso também. Então é isso que faz com que a gente saia lá de onde a gente saiu há 17 anos atrás, né? Como o Geraldo falou, né, começamos construindo uma casa, depois construímos cada vez mais casas, até que o interior do estado ficou pequeno para a gente veio para a capital, né? Chegamos também devagarinho na capital, porque a gente também acredita que é devagarinho que a gente vai chegando nos lugares, né, um passo de cada vez, até chegar ao tamanho que nós já estamos hoje. E nós que buscamos sempre planejar e ter sempre assim uma estratégia no que a gente está fazendo, nós sabemos que nós ainda não estamos nem na metade do caminho que nós projetamos pela frente, né? Mas sabemos também que se a gente não preservar esses nossos princípios, a gente não chega onde a gente quer chegar. Então, eu acho que isso é o que fortalece e faz a diferença, né? E uma característica também, né, Rafa, que assim, por mais que a gente é tudo família, cada um complementa a característica do outro, né? Um tem uma fortaleza, o outro não tem tanto, mas o outro já tem aquela outra fortaleza e assim sucessivamente, né? E eu acho que por a gente se orientar pelos princípios, que princípio não se envelhece, né? Então ele nos norteia em busca do mesmo objetivo pelas nossas capacidades e estar próximo das pessoas que a gente tanto ama aí, que são as pessoas que trabalham na empresa, tantas famílias hoje que trabalham com a gente e que a gente quer o bem delas, quer vê-las crescerem, como a gente quer entregar o melhor produto possível para os nossos clientes, né? É até interessante que esses dias a gente teve alguns amigos meus americanos visitando aqui, investidores, estão pensando em investir no grupo e vieram aqui para conhecer. E um deles me perguntou, falou, o que é o diferencial de vocês? Se vocês foram falar assim, o diferencial. É engraçado porque tem tanta coisa que a gente toca, né, no dia a dia que assim, nem sempre a gente para pensar nos diferenciais da empresa. Uma coisa que eu acho que assim, faz um diferencial para quem trabalha com a gente. Nós sabemos que a maior parte do nosso tempo a gente fica na empresa, quer ou não queira, é isso. Então, assim, a gente procura ter um ambiente que assim, as pessoas se sentem bem, que assim, tem amizade real entre as pessoas na equipe, tem justiça, a gente trata todo mundo de uma forma justa, assim, na medida melhor que a gente puder, né, em relação às pessoas se sentir valorizadas, que as pessoas tenham a oportunidade de aprender, que as pessoas tenham a oportunidade de crescer, que a gente possa ter um ambiente também que assim, a verdade seja respeitada. Eu lembro uma época que alguém falou, não, que o pessoal lá da Grupo Evo eles são extremamente honestos. Eu achei tão estranho aquele conceito de extremamente honesto, que assim, ou a pessoa é honesta ou não é, né? Então, assim, essas questões que a gente falou, algumas vezes já de questão de princípios, né? A gente tem nossos valores do Grupo Evo e tudo mais. Eu acho que parte do nosso diferencial tá nisso. É se tratar as pessoas como a gente quer ser tratado. E isso, por mais que uma coisa eu considero normal, às vezes a gente precisa de mais disso no mundo de hoje. Assim, o que eu posso falar também, um pouco mais técnico, né, que também não deixa de ser um diferencial, a gente desde 2012 já vem trabalhando com método construtivo, que é um método construtivo industrial, que tem uns ganhos de produtividade, menos geração de resíduo, maior velocidade de obra, custo mais competitivo, coisas que a gente busca, né, pela nossa forma de trabalhar. Então a gente procura estar antenado no mercado para as tendências, né, do que a gente iniciou lá atrás, ainda não estava sendo tão difundido ainda no mercado, nós já estávamos fazendo. E isso a gente continua nesse aprimoramento constante, né? Então eu vejo que o nosso olhar assim, no objetivo de construir aquilo, entregar o que é de melhor para o cliente, passa por toda a nossa área técnica de engenharia, a gente buscar as melhores práticas. Essa busca de aprimoramento é constante, tem que continuar acontecendo, mas é uma meta nossa e, de fato, é um ponto que a gente tem na empresa hoje. O diferencial, às vezes, é simples, não quer dizer que é fácil de fazer também, mas assim, a gente, por exemplo, essa questão das relações humanas, né? Tudo acaba tocando nisso, né? Nós temos, por exemplo, nós procuramos ter um relacionamento próximo com a força de vendas na cidade, por exemplo, né? Respeitando a força de vendas, sabendo que todos nós fazemos parte desse processo, todos nós estamos no mesmo barco e todos nós dependemos uns dos outros. Então a gente precisa ter
essa via de mão dupla, né, nos relacionamentos, e isso chega até os clientes, né, essa forma de tratar que está nos detalhes dos nossos produtos. Todos os nossos produtos a gente pensa assim, muito bem pensado em cada detalhe. Depois você pensa. Depois você pensa. Depois você pensa de novo. Pensa novamente. Quando a gente lança alguma coisa, tem muita base de dados, muito estudo, muito trabalho ali por trás daquilo. Então, assim, às vezes a gente vê no mercado, né, muitas incorporadoras trabalhando sempre com o próximo lançamento, mais um lançamento, mais um, e a gente não faz assim. A gente faz cada um como se fosse o único, né? Porque a pessoa que vai comprar aquele empreendimento ali, para ela aquele ali é o único, né? É o que ela escolheu para comprar. Então a gente procura ter esse olhar, né? E isso acaba sendo um diferencial também, porque no produto final e na hora da comercialização do produto, na hora da venda, isso faz diferença. São diferenciais que acabam destacando a gente do restante, né? Mas que para a gente acaba sendo muito natural, porque é simplesmente a nossa forma de agir. É porque assim, tudo vai chegar numa boa venda para o cliente, né? Tudo vai chegar na entrega do bom produto, né? Então, você tem um bom produto, uma boa venda, uma boa gestão sobre tudo isso, é isso, né? Você tem um zelo, um cuidado por essas pessoas que estão acreditando e confiando na marca, né? Então, é uma responsabilidade nossa por tudo isso, né? E nós também temos uma característica nossa, que nós temos os sócios também, assim, os donos da empresa aqui, né, em Campo Grande. O Davi hoje está nos Estados Unidos, mas ele está o tempo inteiro aqui, ligado com a gente, vindo para cá. Tem esses investimentos que nós temos que vêm dos Estados Unidos, que a ponte é através dele, né? Então ele está lá trabalhando por nós aqui, na verdade, viabilizando as coisas por aqui, né? E assim, tem muito interesse. Uma coisa assim, sim. a quantidade de interesse que nossa empresa acende no exterior é uma coisa que me chama a atenção. Sim. Então nós temos assim, estamos aqui próximos, acessíveis, né? Não só aos nossos colaboradores, né, que tem esse dia a dia com a gente, mas também aos clientes, à força de vendas, ao poder público, né? Procuramos ter um relacionamento verdadeiro também com o poder público, que são pessoas assim fundamentais na nossa operação, com toda a estrutura de capital, né? Então, isso eu acho um diferencial nosso também, né? A gente até tem algumas pessoas que conhecem a empresa, que vêm de fora, né, e conversam com a gente, que falam que enxergam na gente algumas características assim de startup, porque nós temos uma agilidade de ação muito forte. Ao mesmo tempo, nós temos um compromisso com eficiência e resultado, né? A gente está sempre buscando a melhor forma de fazer e aperfeiçoando as nossas ações dia a dia. Esse nome, né, Evolução Urbana, não fomos nós que colocamos esse nome na empresa, não fomos nós. Foi um estudo de branding que foi feito por uma agência especializada de São Paulo, que identificou isso no grupo. E aí colocou esse nome traduzindo um DNA, uma característica do grupo. Então, é mais legítimo ainda, né? Joy é uma característica disso, né? Ela vem desse fundamento, né? Então, tudo isso é diferencial. E aí tem mais uma, né, Rafa, que eu acho que para você poder manter tudo isso vivo, a questão do conselho na empresa ela é fundamental, né? Então, em 2018, a gente criou o conselho que nos norteia até hoje, que fortaleceu o nosso planejamento estratégico de ano a ano, para que a gente possa monitorar e estruturar tudo que é feito dentro da empresa, né? Então, isso dá solidez para tudo que a gente faz, né? Dá acompanhamento, dá uma visão de futuro clara e muito objetiva do que a gente quer, né? A gente pode falar algumas coisas, tem outras coisas que a gente vai ter que esperar um pouquinho para falar, né? Mas assim, o que a gente está vivendo hoje, estávamos já planejando há 5 anos. E assim, para o mercado, eles não veem isso, eles não sabem disso. Mas assim, o que a gente está vivendo hoje, a gente estava planejando há 5 anos. Tem às vezes pessoas que falam, putz, assim, eu não imaginava que a empresa ia chegar a esse tamanho. Não só o que esperávamos, mas a gente estava assim, investindo para que isso acontecesse. Hoje que estamos investindo para acontecer, já é onde a gente vai estar daqui a 5 anos. Então, assim, a nossa visão é muito para o médio e longo prazo. Temos que cuidar de hoje. Graças a Deus, temos excelente equipe para fazer isso. Mas, assim, muito da nossa visão como sócios, na verdade, é o médio e longo prazo também. De, assim, o que a gente está fazendo. Então, assim, que eu posso garantir
que nós podemos garantir, a gente tem grandes notícias por vir. Gostaria de antecipar, mas não é imprudente, né? Então vamos esperando a hora certa de cada coisa chegar. O que eu entendo, né, o que nosso objetivo é transformar a vida das pessoas. De fato, transformar a cidade de Campo Grande, trazer modernidade, trazer novos produtos, novas maneiras de enxergar o empreendimento imobiliário, novas maneiras de enxergar a moradia, né, na cidade. Isso, na nossa atuação, é muito importante, que a gente consiga, de fato, trazer algo que impacte a vida das pessoas positivamente, que surpreenda o cliente, né? Então, o que a gente quer é, em cada vida, cada pessoa que está morando num apartamento, num empreendimento nosso, né, que ele tenha a sua vida impactada positivamente, que de fato ele tenha uma experiência nova, que ele possa, que aquilo marque a vida dele, porque cada vida de uma pessoa é muito importante para a gente. Então, cada cliente, cada apartamento, para a gente é muito importante a experiência da pessoa ali. Então, esse é o impacto que a gente quer continuar cada vez mais proporcionando de formas cada vez mais amplas, né, que de fato aconteçam na vida real das pessoas. É normal, você está num processo evolutivo, né? Tem coisas que parecem maior do que são. Na verdade, sempre o desconhecido, né? Ele acaba assustando um pouco o ser humano de uma forma geral, né? E isso que o André falou, do legado que a gente busca deixar, é essa questão de transformação urbana mesmo, da evolução urbana, ela é uma realidade mesmo, que presente. E isso desde o começo. A gente sempre teve essa preocupação, a gente até brinca que a gente chega num bairro para melhorar aquele bairro ali, né? Geralmente os nossos empreendimentos fazem isso, né? Fazem com que todo o entorno evolua junto, melhore também, né? E a gente tem esse compromisso com a urbanização de uma forma geral na cidade. Por isso é que tem muita coisa boa para vir pela frente, em termos de expansão de segmentos de atuação, né? Que estão tudo já dentro de um planejamento nosso e que no momento certo a gente vem crescendo nesse sentido, né? Mas como o crescimento ele desafia, eu lembro que um receio que a gente tinha, né, foi eu e o Geraldo que começamos, né, na verdade o Geraldo e eu, né, que ele que estava aqui amassando barro, eu estava lá em São Paulo, no outro contexto, né? A gente começou porque a gente sempre teve esse pé no chão, então começamos pequeno, né? O Geraldo sempre teve sempre foi o motor da empresa, que ele está sempre olhando lá na frente, e a gente vai segurando ele um pouco, mas é útil esse jeito dele. Aí a gente começou, na hora que a gente viu, a gente já estava fazendo 150 casas, condomínio de 150 casas em Sidrolândia, que é uma cidade, né? E assim, fazia e vendia tudo, né? Outro ponto interessante nosso, um diferencial, como a gente faz o produto assim, buscando ser o mais assertivo possível e faz realmente com um sentimento de carinho, né? A gente sempre teve boas vendas. Isso desde o primeiro lançamento nosso. A gente não tivemos no nosso histórico problemas de vendas, né? Então lançamos, mas chegou um momento que a cidade começou a ficar pequena lá, né? E aí o Davi, que ainda não fazia parte do quadro societário, mas estava fazendo um mestrado na França na época e estava nessa possibilidade dele vir trabalhar com a gente, ele fez essa provocação com relação a vir para Campo Grande. Isso foi algo que, num primeiro momento, a gente teve um receio, né? Porque a gente dominou um mercado de interior, é diferente, né? Trabalhando no interior, a capital já tinha outros players que já tinham, né, um share de mercado aqui mais significativo, e a gente teve ali algum receio numa primeira movimentação. E hoje em dia eu enxergo que foi algo assim, que era uma besteira, né? Porque o que a gente precisava para poder chegar onde a gente está e aonde a gente ainda vai chegar já estava com a gente desde aquele começo. A gente só não sabia disso, né? Então hoje eu enxergo isso como algo mas a gente teve bastante receio, hesitamos algumas vezes, né? Não foi assim numa primeira vez que a gente topou essa empreitada. E uma das coisas assim que eu vejo é não desistir das coisas, né? Enxergar, você tem um pouco de receio, mas se você sabe exatamente o que você quer, você atravessa aquilo que você quer fazer, né? Consegue chegar nos objetivos, né? Uma fortaleza também, eu acho, do nosso grupo, que vai um pouco em conta da sua pergunta. Nós quatro, a gente conversa muito, a gente não concorda um com o outro sobre tudo. Assim, não é tudo que a gente conversa que a gente concorda um com o outro de primeira. Então, assim, ao longo dos anos da empresa, a gente conversa bem as coisas. Então, assim, para a gente tomar um passo, a gente já conversou 3, 4, 5, 6 vezes. Então, assim, aliás, eu acho que em muitos passos grandes que a gente pensou em tomar, a gente foi, às vezes, de uma forma um pouco mais
modestos que a gente pensou em fazer. E ao longo dos anos, quando eu olho para trás, eu vejo isso com bons olhos. Que coisa, a gente poderia ter crescido mais rápido que a gente cresceu, mas eu acho que a prudência, em alguns momentos, eu olho para trás, a gente poderia ter crescido mais rápido. A gente poderia ter feito mais de que a gente fez até aqui, mas assim, é importante, estamos caminhando aqui, a gente tem uma boa equipe, tem boas pessoas junto com a gente, e assim, a gente tem muita pista para frente, então para mim tá tudo certo, graças a Deus. E dentro disso tudo, assim, a empresa sempre buscou ter bons resultados, né? Então, assim, financeiros, né? Porque eu acho que uma empresa, ela não é uma instituição beneficente, né? Ela tem que gerar riqueza para a sociedade, riqueza para quem trabalha junto, para os sócios. Então, o fundamento dela é esse, né? Então, eu vejo que também esse crescimento seguro que a gente fez trouxe uma solidez para a gente muito boa, né? Uma solidez financeira, uma solidez para o grupo, que tem uma característica muito legal também, que a gente não deixou de ser quem a gente é. Isso é uma coisa da família, né? A nossa família, a gente vê as coisas como elas são, né? Você não é melhor que ninguém, você é uma pessoa que está na luta e tratando as pessoas com mais responsabilidade, porque a gente emprega um monte de gente, a gente tem uma responsabilidade com isso, queremos que as pessoas se sintam bem, queremos que as pessoas fiquem na empresa, a gente quer que isso perdure por toda a eternidade da empresa, né? Seria uma empresa perene, né? Um grande crescimento, né? Que bom. É bom que tem essa percepção, porque tem mesmo, tá? A gente tem uma fé em Deus que sustenta a gente para a gente fazer o que precisa fazer. Isso é uma coisa bem... um dos pilares aí que a gente não abre mão. Eu acho que uma forma assim, que nós sócios enxergam essa questão também é nossa responsabilidade de fazer o certo. Então, assim, nossa responsabilidade de cumprir com a nossa palavra, nossa responsabilidade de tratar os outros com respeito, de ter uma consideração ao nosso semelhante. Isso, assim, se a gente quiser, de alguma forma, falar assim, com reconhecimento um com o outro, pensando assim, tudo que Deus já deu para nós, para a gente poder estar aqui, é nossa responsabilidade procurar fazer as coisas de uma forma correta. E isso é uma coisa que a gente, um auxilia o outro para a gente sempre, porque nem sempre a gente vai ver uma coisa e falar, tá bom, essa pessoa que fez tal coisa com a gente, qual que é a forma mais correta da gente responder? Vamos pensar junto, vamos considerar, podemos relevar isso. Isso é uma coisa que a gente precisa ter uma conversa com uma pessoa um pouco mais forte. A gente procurar, assim, no máximo possível, a gente procurar acertar nossos passos, né? Então a gente vê isso com uma questão mais de uma responsabilidade nossa, ele já sempre está melhorando alguma coisa hoje em relação a ontem, né? Eu acho que uma característica nossa, a gente é meio tudo igual, né? A gente não tem muita diferença, assim, a gente brinca A gente brinca bastante, inclusive com a equipe também. A gente gosta desse clima mais contraído, né? Porque precisa, eu tenho essa característica de brincar, não só na empresa, assim, mas na minha casa também, eu tenho, né? Todos nós temos as nossas famílias também, né? O André é o que tem menos filhos aqui, tem 2 filhos, só que é o mais pão duro, ele está mais preocupado, tá? Então, tem 2 filhos só. Eu, o Geraldo e o André, nós temos 3 filhos, o Geraldo e o Davi temos 3 filhos, né, cada um, com as suas respectivas mulheres, né? Estamos bem casados. Então, assim, a gente tem essa característica de brincar mais entre a gente, né? O clima na empresa também é também nesse sentido mais descontraído, né? O Geraldo é o cara mais assim, tem um coração melhor que a gente. Inclusive, teve uma época que a gente colocou, por exemplo, o Geraldo para cuidar da assistência técnica da empresa. Tivemos que mudar rapidamente, porque ele fazia tudo que estava na garantia, que não estava na garantia. Tá? Ele quase que fazia um outro apartamento para a pessoa, e também não dá para ser assim, né? É um cara muito bonzinho. Eu acho que a coisa pausou quando você fez a piscina para alguém, né? Foi. Já o Davi é um cara mais, né? O Davi ele tem uma característica mais econômica um pouco assim, um cara mais tanto que ele cuidava do financeiro da empresa, né? Tem que ter também, né? Negocia. Ele ganhou na faculdade, quando ele fez faculdade nos Estados Unidos, aí ele ganhou um concurso como melhor negociador. Então ele é muito bom para negociar. Não, o Rafa falou que eu sou pão duro, eu sou para ter alguém assim junto com ela, entendeu? Mas eu acho que isso já é conhecido, né? Então... Eles pegaram bem numa época que eu fiz uma reforma grande na minha casa, então eu tô numa época mais econômica um pouco. Mas eu sou também mais... Na verdade, nós 4, assim, o Geraldo não. Geraldo não. Não é palavra pro Geraldo. Mas nós temos essa característica, a gente é mais conservador, vamos colocar assim. Até explica um pouco da característica da empresa também. Nenhum de nós, assim, é muito
para frente com isso aí, né? Mas o Rafa é um cara que ele fala assim de dinheiro porque ele não quer que você pede dinheiro emprestado para ele, né? Então ele é um cara assim, não, porque a economia Sempre tá parece assim. que a coisa tá muito difícil, sempre né? você fala, puta, vou emprestar um dinheiro para ele. E ele é um cara assim, né? Não é fácil não. Né? E o Dé é um cara, tudo é estratégico com o Dé também, né? Ele vai tomar uma decisão e pensa 15 vezes, aí depois ele volta para trás com aquilo, pensa mais 15 vezes. Eu sou engenheiro, né? Então a gente tem que calcular bem cada passo que a gente dá. Né? Não dá para ser de qualquer jeito. Uma outra coisa, assim, entre nós, né? Isso não é menos o lado engraçado, mas a forma que a gente parece ser é a forma que a gente é entre nós. É. Então, assim, o que vocês estão vendo da conversa é nosso jeito juntos. Então, assim... Até em casa, né? a gente não Tempo tem, todo. assim, tipo, lado da gente em público, lado da gente... Assim, nossa forma de lidar com a gente um com o outro é essa, né? Ah. E umas características da empresa também, né? Assim, o Rafa e o Dé são irmãos, o Davi é casado com a irmã deles e eu sou primo deles, né? E um é padrinho de casamento do outro, padrinho de filho do outro, é tudo assim, né? Então é como o Davi falou, nem sempre a gente pensa igual, mas chegou no final do dia que ele tem que acabar porque nós vamos continuar a família estar junto, né? Então tem que dar tudo certo, né? Você tem que se dar bem, não tem essa conversa. Mas é isso, o Geraldo é essa pessoa que tem a visão, né, é institucional, né, que é o cara que tem mais relacionamento, que liga mais as pessoas, né, tem essa característica. O Davi financeiro, ele é aquela pessoa bem analítico, né, com relação às coisas, importante esse lado, né, a gente ter isso. Rafael, comercial, você vê que ele fala bastante, né, então é uma pessoa comunicativa que também envolve bem as pessoas, né, a questão comercial lida com as pessoas. E eu sou um pouco mais a linha de engenheiro, né, mais sério, mais um pouco conciso, mais objetivo, porque é a minha formação. Então o cara tem uma característica que juntos, né, a gente se complementa. Simples assim, ele só falou que a gente não é objetivo, ele é o único objetivo da conversa, né? Não, mas o André fala um pouco menos, mas quando tem uma coisa para falar é bom ouvir. Isso é verdade. Então é isso, aí forma esse conjunto dos sócios aí. O Geraldo, ele tem uma coisa que ele pega os ditados e ele mistura um pouco, né? O Geraldo ele tem dificuldade com memorização de ditados. Tem uma reunião que ele falou então, assim... E às vezes ele cria também os ditados, e ele fala como se aquele ditado fosse algo assim de conhecimento público, mas é a primeira vez que está sendo pronunciado por alguém. Ele tem essa capacidade. Que ele junta dois, né, às vezes, mas o sentido fica claro. O sentido a gente entende, assim, mas... Né? Então ele tem essa característica. Ele falou uma vez assim numa reunião. Ele falou... Pedra é pedra, queijo é queijo. Não vamos confundir as coisas. Eu falei, rapaz, essa eu não conhecia, né? Não conhecia. Olha, tem uma coisa que, por exemplo, é aquilo que eu estava falando quando a gente veio para fazer um projeto piloto na capital aqui, né? Aí o Davi falou com o Geraldo, Geraldo, vamos fazer um piloto aqui na capital, a gente faz algo menor um pouco para a gente poder testar o mercado, né? Aí o Geraldo foi lá e comprou um terreno para fazer 100 casas. A gente falou, puxa vida, eu acho... Me comunicou sobre isso, que eu vim, eu estava fazendo curso, né? Estava em São Paulo, dei uma pausa na minha carreira, eu estava fazendo consultoria de estratégia para fazer um mestrado. E antes a gente conversou, né? Falei, o que vocês acham de fazer um piloto em Campo Grande? Aí uma forma de a gente testar nosso produto, ver apetite, interesse, preço, tudo mais. Beleza, né? Vamos estudar. Aí o Geraldo me ligou, Davi, é o seguinte, eu comprei um terreno, tá? A gente vai fazer 100 casas. Eu acho que eu penso que é piloto, que você pensa que piloto não é exatamente a mesma coisa. Mas deu certo, né? Foi. Estamos aqui até hoje aí evoluindo cada vez mais. Foi muito bom, inclusive vendemos rapidamente, ele estava certíssimo. Mas a gente na hora... Mas é um piloto bem grande, né? Pilotão. Então, a gente na verdade, nós temos outras incorporadoras, nós somos um grupo corporativo que tem alguns incorporadores e marcas ainda por serem lançadas, né? Que já estão dentro do nosso pipeline aí. Então, a gente tinha outras marcas trabalhando no mercado e já tínhamos algumas mais de 1.000 unidades entregues já na capital. Aqui, tá? Então, assim, a gente veio aí aí fizemos aquilo que eu disse, a gente sempre procurou estudar bem os nossos movimentos, né? Um dos empreendimentos que a gente lançou nessas outras marcas que a gente tinha, a gente lançou e esse empreendimento ele teve uma elasticidade assim
de potência de atingimento de público além do que a gente havia planejado. Até, não, só para falar uma coisa aí, que a gente fez pensando em quem pudesse comprar. Só que, pelo carinho com quem a gente fez o produto, muita gente comprou com um perfil muito acima de quem a gente projetou, que a gente imaginou. Então, assim, teve uma demanda no mercado muito superior ao que a gente imaginava. Exatamente. Então, na verdade, a caminho certo a gente já tinha essa percepção. O que mostrou para a gente é que a gente podia alçar voos mais altos. Que o que a gente estava fazendo... Estava na hora, né, Rafa? O que a gente estava fazendo já era percebido pelo mercado como algo muito superior ao que era oferecido no mercado. Então a gente falou, poxa, por que não a gente trabalhar essa segmentação, essa, sabe? E aí o que a gente fez antes da gente lançar, como a maioria faz, né, já lança as coisas, a gente voltou um pouquinho para dentro da própria empresa, fizemos um estudo de mercado, procuramos observar as características de segmentação de renda que existem no mercado, as características de público, como trabalhar cada um desses públicos e desenvolvemos marcas específicas para trabalhar cada segmentação, né? Então, antes de lançar essas marcas, nós lançamos o grupo corporativo, que é o Grupo Evo, né? Que é o guarda-chuva por onde estão todas essas incorporadoras, né? A marca mãe. E aí viemos com uma primeira marca, que é a marca Joy, né? Que foi a marca que a gente escolheu estrategicamente para começar essa atuação em outras segmentações. É a marca que a gente escolheu para iniciar a trajetória do Grupo Evo, né? Do grupo já com esse nome Evo. E a gente tem aí adquirido dentro da empresa, né, em torno aí de 3 anos praticamente de terrenos que a gente já tem, que dá um banco de terrenos aproximado aí de 2 bilhões de reais, né, para a gente lançar no mercado, né? Que isso é um peso muito grande para o mercado, porque você vê a perenidade da empresa, né? Não são muitas empresas que têm isso hoje no mercado, né? Isso são empresas listadas em bolsa, né? E a gente tem também um investimento próximo, nos próximos 2 anos, na casa de 260 milhões aí, que a gente está botando no mercado imobiliário na cidade, né? Então, a empresa está crescendo conforme o nosso planejamento, né? E isso é um início que a gente está fazendo cada vez mais forte e sólido do que a gente vem fazendo dentro do mercado, né? Eu falo por mim, quando eu me formei, meu tio me deu uma foto de uma parede muito feia. Eu não entendi muito bem aquele presente, né? Falei, tio, me explique isso. Ele falou, Davi, nunca abre mão dos seus princípios. Ele mostrou para mim uma história, contou de um lugar que ele comprou, que foi assim, um pouco diferente do normalmente teria investido, também no ramo de desenvolvimento imobiliário nos Estados Unidos. Era uma pessoa muito bem sucedida na área de incorporação imobiliária e também de óleo e gás. Aí ele assim, fez uma grande coisa, comprou um grande investimento e tudo mais, não deu muito certo, porque em algumas coisas ele, por exemplo, fez sociedade de uma pessoa que não conhecia muito bem, investir numa área de um estado que não conhecia muito bem, que foram 2 princípios dela, só fazer sociedade quem conhece bem e investir em coisas que conhece bem também. Então ele me deu aquela foto, né, daquele lugar que ele comprou. Eu falei, Davi, meu único conselho para você na sua vida de negócios é nunca abrir mão dos seus princípios. Saiba quais são os seus princípios, inclusive de negócios, suas regras, e nunca abrir mão deles. E tem me servido muito bem. Isso aí já vale muita coisa. Porque se você olhar o nosso princípio, é o que rege a empresa. Então, se ficar com a gente, é natural que as pessoas que ficam com a gente têm princípios, né? É natural isso aí. Eu posso falar por mim? Eu acho que cada um fala por si, né? Vou falar por mim, porque assim, dentro do que o Rafa falou, daquele desconhecido que dá um frio na barriga, naquela época dava um frio na barriga, é não desistir. Ser perseverante. Ter a cabeça no lugar e perseverar. Essa, para mim, é uma coisa que hoje, se eu tivesse a cabeça de hoje, isso para mim seria mais simples, naquela época. Eu vou, assim, tá um pouco na mesma linha sua, né? Porque a gente passamos por muitas coisas, né? Para chegar, muito trabalho, né? Desde o início que a gente comentou aqui, até o movimento de estarmos hoje em Campo Grande, todo o trabalho que tem sido feito, né? Teve momentos desafiadores, né? Com certeza isso tem para toda empresa que tem um movimento de crescimento como o nosso. Só que eu vejo que a gente sempre buscou estar bem, assim,
orientado, pautado pelos valores, né, como o Davi esteve falando, e alinhados com a visão que a gente tem, né, da empresa, o que a gente quase que temos uma certeza de onde vamos chegar, buscando sempre o trabalho para conseguir conquistar tudo isso. E eu acho que é isso, o que eu teria de conselho é no sentido de manter essa visão sempre na frente e saber que, mesmo que tenha as dificuldades, a gente consegue vencer tudo com trabalho, com honestidade, com bons princípios e sempre buscando passar, né, transpor os obstáculos que tudo tem como fazer, né, como resolver. E isso vem acontecendo, então eu vejo que é reforçar essa certeza, né? Um conselho para mim mesmo, quando a gente começou, compra mais participação do seu sócio, que essa empresa vai valer muito dinheiro ainda. Eu acho que se eu for dar uma dica assim no passado para mim, teria sido não insistir tanto em pessoas que destoam da nossa cultura. Eu acho que ao longo dos anos a gente viu que, assim, capacitação profissional existe, é claro, a gente está todo mundo em evolução, mas pessoas que destoam da nossa forma de trabalhar culturalmente, não insistir demais. Eu acho que poderia ter poupado algumas coisas. Essa é uma realidade.